Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos nesta noite, aonde quer que vocês estejam. Que a paz e graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua família. E que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa nesta noite derramar as bênçãos sobre a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, que está no livro de Lucas 24 e versículo 38, que a palavra de Deus nos diz assim, irmãos: Ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Irmãos, a palavra de Deus que nós lemos aqui em Lucas 24, 38, a palavra de Deus está nos falando a respeito de dois dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Após o Senhor Jesus Cristo, irmãos, a palavra de Deus nos fala que após o Senhor Jesus Cristo ser entregue nas mãos dos malfeitores, a Bíblia nos fala, irmãos, que esses dois dos discípulos do Senhor, eles saíram, irmãos, de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia nos fala que esta aldeia, ela distava de Jerusalém 60 estádios. E a Bíblia nos fala que eles iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido, aleluia, em Jerusalém. E a Bíblia nos fala que enquanto eles iam comentando e discutiam, a Bíblia nos fala que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A Bíblia nos fala que os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não reconheceram. A Bíblia nos fala, irmãos, que então Jesus perguntou: que palavras são essas? Que caminhado trocais entre vós? Porque eles estavam tristes, irmãos. Eles estavam tristes, estavam desanimados por tudo o que tinha acontecido ali em Jerusalém. E a Bíblia nos fala que então eles disseram para Jesus: aleluias, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido esses dias? Ao qual Jesus perguntou: quais? Disseram eles: a que diz a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Glória a Deus, aleluias. Como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia nos fala, irmãos, glória a Deus, que eles esperavam que fosse, que havia de remir a Israel. E além de tudo isso, e já hoje o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Vende verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, ao ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia então nos fala, irmãos, que Jesus tinha se ressuscitado. E Jesus foi ter com eles. Enquanto eles caminhavam em caminho daquela aldeia chamada Emaús. Então Jesus ali, irmãos, foram ali, irmãos, para animá-los. Aleluias.
porque Jesus, irmãos, sabia a tristeza que estava no coração deles. E ali, irmãos, eles não puderam ver que era Jesus que estava ao lado deles, porque, irmãos, eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados o que iria acontecer ali em diante, sem Jesus. Aleluias. Mas a Bíblia nos fala que os olhos deles estavam fechados e não puderam reconhecer que era o Senhor Jesus que estava ao lado deles. Então, a Bíblia nos fala que Jesus, então, irmãos, abrindo a Escritura, começou a pregar para eles o que estava dito no livro dos profetas, aonde os profetas veio profetizando tudo a respeito de Jesus e o que haveria de suceder com Jesus, que ele iria de ser entregue nas mãos dos malfeitores e ser morto. Aleluias. Então, irmão, Jesus ressuscitou e foi ao encontro deles. E a Bíblia nos fala que Jesus, após abrir as Escrituras e pregar para eles, a Bíblia nos fala que quando eles caminhavam, conversando, a Bíblia nos fala que foi ficando tarde. Então Jesus começou a se distanciar. E a Bíblia nos fala que então eles disseram para Jesus: olha, já é tarde, fica conosco. Então a Bíblia nos fala que Jesus ficou com eles ali aquela noite. E a Bíblia nos fala que quando Jesus, pegando o pão e partindo, dando graças, a Bíblia nos fala que então os olhos deles foram abertos. Então a Bíblia nos fala que então, irmãos, eles reconheceram que era o Senhor que estava desde o início com eles. Então a Bíblia nos fala que Jesus então desapareceu diante dos olhos deles. Então a Bíblia nos fala que um olhou para o outro, um dos discípulos, chamado Cleopas, disse: olha, porventura não ardia em nosso coração enquanto ele estava conversando conosco, quando abriu as Escrituras? A Bíblia nos fala que então, irmãos, os discípulos se levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. E foram anunciar para os outros discípulos que tinha encontrado com Jesus. E que Jesus tinha ressuscitado. E que Jesus estava vivo. A Bíblia nos fala, irmãos, que passados alguns minutos, Jesus se apresentou novamente diante deles, no meio do templo. E ali Jesus deu graça, a paz esteja convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, irmãos, eu deixo essa palavra para o nosso coração nesta noite. Que a graça e paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite, irmãos.